Tribuna Livre de volta. Hoje é terça-feira, 5 de agosto de 2025 e vamos ao nosso tema do dia, Adriana. Pois é, a gente vai falar sobre aquele joguinho online, sabe, que promete dinheiro fácil, bônus de boas-vindas, né? Você faz um cadastro, aí você ganha um tanto de bônus, aí vem a chance, né, de mudar de vida com um clique. Parece mágica, né? Tem muita gente caindo nessa conversa, tá? E hoje a gente vai falar sobre um problema que vem crescendo e crescendo muito rapidamente. O vício em jogos e os golpes aplicados por essas plataformas. E todo mundo se sente tentado com esse dinheirinho fácil. Aliás, afinal, quem não quer um dinheirinho fácil? E tem site que nunca paga o que promete. Tem aplicativo que some com o dinheiro do usuário. E pior, tem gente endividada e com a vida de cabeça para baixo. No programa de hoje vamos revelar o que as plataformas de apostas não querem que você saiba e mostrar como se proteger dessas armadilhas disfarçadas de entretenimento, tá bom? E a gente quer saber de você, vício em apostas. Para você, é doença mesmo? Falta de controle? Qual que é a sua opinião? Você já se viu tentado a fazer uma aposta online? Você conhece algum caso, né? Quer compartilhar algum relato conosco? Fique à vontade, o nosso telefone é o 99412-2179. A gente sabe também que é um assunto delicado, portanto, se você quiser não se identificar, né? Se você quiser manter o anonimato, fique à vontade, só fala que você não quer se identificar, que a gente vai trazer sem a sua identidade, porque esse relato é importante, né? E a sua opinião é importante para que a gente possa aqui fundamentar todo o nosso programa, viu? Exatamente. Aqui conosco o psiquiatra Tiago Rodrigues Fernandes da Silva e o advogado especialista em Direito do Consumidor e diretor da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais, Rômulo Brasil. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Tribuna Livre. Um tema muito importante, queria começar com o doutor Tiago. Nós falamos de vício, né, doutor Tiago? O vício, ele pode ser comparado ali como se fosse uma dependência química, vamos dizer assim? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. E é um tema bastante importante de a gente relatar. Sim, quando a gente pensa no vício de uma forma geral, e especificamente de hoje, né, no caso de apostas, ele lembra, sim, o mecanismo de dependência química, né, que é o mecanismo da recompensa. Então, a pessoa ela vai jogar e ela vai ter aquela sensação boa imediata e, como ela aparentemente ganhou alguma coisa, ela vai querer jogar mais. E aí não vai ficar satisfeito e vai cada vez fazendo apostas maiores, né, e podendo gerar um vício e pode ser semelhante a uma dependência química, como álcool, cocaína e crack. Hoje a dependência é considerada doença, né? Tratada como uma doença, não é isso? Isso. E no caso dos jogos, o vício em jogos também, do ponto de vista médico, é considerado doença? Sim. E como que é feito o tratamento? Com terapia? Hoje, primeiro, a maior dificuldade nossa é a pessoa aceitar que está doente, né? Então, é um alerta para a família que sempre temos que estar de olho nas pessoas que nos rodeiam. Quando a gente identifica, há uma necessidade de abordar, tanto na parte médica, porque existe comorbidades, tá? A pessoa pode ter junto ansiedade, depressão, um estresse, né? Problemas do sono, aumenta o risco de suicídio, tá? Então a gente vê muita gente, infelizmente, se suicidando por causa das dívidas, né? Da questão do jogo, porque traz vergonha, principalmente para o homem, porque tem gente que compromete a renda da família toda, casa. Quando a mulher descobre, geralmente mais no homem, quando a mulher descobre a casa já está comprometida. E abandona, os filhos, né, o marido. Abandona, então aumenta o risco de suicídio, né? Então nós temos a abordagem médica junto com psicoterapia e a questão social. Então tanto a família também vai ter que estar envolvida no tratamento dessa pessoa. Pois é, e as casas de jogos nas plataformas, doutor Rômulo, aproveitam realmente essa vulnerabilidade, né? Para fazer com que as pessoas vão postando e aí elas aproveitam também para pescar tudo que elas precisam, né? As informações, os dados para serem usados muitas vezes de forma equivocada ou inadequada, causando prejuízo, né? Exatamente. O governo federal ele tem procurado regulamentar, legalizou, a partir de uma lei de 2018, que foi atualizada agora em 2023, e vem regulamentando através de portarias, de forma a trazer mecanismos que visam defender o consumidor, através da legislação pátria, através do Código de Defesa do Consumidor, né? Então, é uma preocupação
de que permita aquela atividade, hoje legal, regulamentada, mas que dificulte a cada dia que esses mecanismos, essas pegadinhas, impulsione o consumidor a praticar aquelas apostas de forma a comprometer, foi dito agora há pouco, o patrimônio e toda a vida, a saúde financeira familiar. Mas se caso aquela pessoa ela tiver um vício ou ela tiver um prejuízo financeiro, hoje a plataforma pode ser responsabilizada? Olha, em razão do vício, não, tá? A plataforma ela poderá ser responsabilizada se eventualmente houver algum descumprimento à legislação. Por exemplo, propaganda enganosa, venda casada. Então, se houver algum descumprimento, sim. Né? Então, as plataformas, o objetivo do governo federal, a preocupação é regulamentar de forma a dificultar a aplicação de golpes, aplicação de pegadinhas. E é uma prática, venhamos e convenhamos, muito nova. Né? Então, o direito está, infelizmente, por um lado, infelizmente, mas por outro lado, felizmente, sempre acompanhando ali, um passo atrás, mas sempre acompanhando, o direito vem acompanhando, tentando coibir e reprimir as ações que na vida real vem acontecendo, como nós dissemos agora há pouco, muito novidade essa prática, essa atividade é novidade para todos nós aqui no Brasil. Está todo mundo aprendendo ainda com o carro andando, vamos dizer assim, com os erros que vem acontecendo. Né? E os legisladores atrás, o governo federal atrás, a partir do momento que surge uma dificuldade, o governo vem coibir. Por exemplo, hoje não se permite mais fazer a aposta através do cartão de crédito. Né? Então é uma preocupação. Se o jogador maior de idade quiser participar daquela atividade, ele pode chegar a comprometer somente o que ele tem, né? Somente o dinheiro que ele tem disponível. Ele não vai se endividar mais através de um crédito, por exemplo, num cartão de crédito. E parece que quem está envolvido também, que faz parte de algum programa social do governo, também não pode usar aquela conta, não é isso mesmo? Exatamente, que é uma outra preocupação. Pô, se faz parte de algum programa do governo social, pressupõe-se alguma restrição, alguma dificuldade, alguma limitação financeira, alguma limitação do poder aquisitivo, de trabalho, de alimentação, de educação. Como é que essa pessoa vai participar, vai se dar, aspas, ao luxo ou ao privilégio de jogar? Né? Então, realmente não pode. E eu quero saber, doutor Tiago, daqui a pouquinho a gente vai voltar, Tiago, a gente está indo para o intervalo. Quando a gente vê os dados, essa questão que o Rômulo falou é interessante, porque se a gente pega dados de 2021, são alguns números. Se a gente pega 2024, esse comparativo com o passar dos anos, é um número astronômico que vem sendo computado, são milhões e milhões de brasileiros, né, jogando, comprometendo praticamente grande parte do salário mínimo, né, da renda que tem. E aí eu queria saber de você, assim, qual que é o primeiro passo, sabe? A gente fala sobre tratamento, mas assim, o que a pessoa pode evitar? Jogando uma vez, ela corre o risco de ficar viciada nesse joguinho? A quais sinais as pessoas devem ficar atentas? Porque há essa dificuldade em procurar ajuda. Como reconhecer que está precisando de ajuda? Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? E aí a gente te pergunta também, né, Léo, se você acha que vício em apostas é doença ou é falta de controle? O doutor Tiago já deu aqui uma resposta, né? Ele que é médico psiquiatra, ele já falou que o vício em jogos é uma doença. Mas para você, também tem a parte do controle, né? Da falta de controle? Participe com a gente no nosso WhatsApp, 994122179. Tribuna Livre vai fazer um rápido intervalo e volta já.
Nós estamos de volta com Tribuna Livre, hoje falando sobre vício em apostas. E a gente quer saber, vício em apostas, para você é doença ou falta de controle, hein? Participa da nossa pergunta do dia. Nosso WhatsApp é o 99412-2179. Quem está conosco, Léo? Quem está conosco hoje é o psiquiatra Tiago Rodrigo Fernandes da Silva e o advogado especialista em direito do consumidor, o Rômulo Brasil, novamente aqui no Tribuna Livre. Ele que é diretor da Ordem dos Advogados do Brasil também. A gente estava conversando aqui engraçado que no intervalo a gente podia filmar também, né? A gente podia até fazer um intervalo filmado. A tribuna continua, né? Porque o nosso debate continua. Pois é. Ô Tiago, voltando à pergunta que eu deixei no bloco anterior, o que faz a pessoa viciar? Jogar uma vez? Vai ser uma vez só, né? Não vou jogar de novo. E como que faz para reconhecer que a pessoa está viciada? Muito boa pergunta. Primeiro, gostei da temática, né? O povo fala assim, vício ou falta de controle. Mas tem gente que fala assim, vício ou falta de couro, né? Pecadores antigos. Por quê? Porque o vício ainda, ele é visto para a sociedade como uma pessoa fraca, como uma escolha. Então, a pessoa que tem algum tipo de vício, seja de jogo, de álcool, cocaína, ela é tratada, marginalizada pela sociedade, né? Eu vou falar que é o bueiro da sociedade. Então, quando a pessoa fala a questão do jogo, a gente já meio que fala, você é falta de vontade, é falta de vergonha, nada disso. Então, quando a gente fala de vício, é uma doença, é um transtorno mental, e a pessoa, ela está doente. Então, não envolve somente a escolha. Tem a questão do início, mas se a pessoa tem uma predisposição genética, algum transtorno de personalidade ou algum transtorno de base, como o transtorno de impulsividade, você aumenta esse risco de ter alguma dependência. Então, se a pessoa jogar, não quer dizer que todo mundo que vai jogar que vai ficar dependente, mas é uma roleta russa, porque muitos não sabem se tem essa genética que predispõe ao vício, né? E como a gente reconhece? Primeiro, começa a ter alterações do comportamento, né? Então, a pessoa começa a se afastar da família, a pessoa começa a ficar mais no celular. As contas elas não começam a ser pagas dentro de casa, né? O que está acontecendo? A pessoa ganha os mesmos gastos, o que está acontecendo? Né? Então, você começa a desconfiar. A pessoa começa a perder noites de sono. Por quê? Porque um dos problemas dos jogos hoje, né, é o acesso fácil. Então, no celular, você pode ficar 24 horas ali. Você fica escondido da esposa, né, ali na madrugada. Então, você começa a desconfiar. Ele não está dormindo direito, está tendo alteração do comportamento e começou a questão das finanças, né? Onde está indo esse dinheiro? Então, são sinais de alerta para o que está acontecendo. Como é chegar dívidas, carta de banco, está devendo, mas o que é isso? A gente não comprou nada, aparentemente. Então, são peças que a gente tem que levantar a hipótese que está acontecendo alguma coisa de errado. Normalmente é o outro que reconhece? Geralmente é o outro. É a esposa? A esposa, o marido, amigo, o pai, a mãe. E tem casos extremos, como o do jovem que se envolveu no assassinato da mãe, a professora, lá em Vespasiano, recentemente, ele foi preso, foi decretada a prisão dele. E aí, doutor Rômulo, como nós falamos no bloco anterior, as pessoas não podem fazer agora com essa regulamentação, não podem fazer com cartão de crédito, pessoas que participam de programas sociais do governo, mas elas pedem para que os pais, ou os avós, ou os amigos façam para eles, pegam dinheiro emprestado e até vão ao banco fazer empréstimo em nome dessas pessoas. Exatamente. À medida que os órgãos públicos do governo federal vêm com mecanismos para dificultar, para evitar esse tipo de facilidade excessiva, até mesmo na proteção do consumidor, nós temos, venhamos e convenhamos, o cidadão, o ser humano, ele é muito versátil, né? Então, eu estava conversando com o doutor Tiago aqui agora há pouco, à medida que dificulta, o governo dificulta, o brasileiro, o ser humano, acha uma saidinha, né? Aquele famoso jeito brasileiro. Então, ele vai ao banco e toma um empréstimo. Ainda não é proibido, né? Ao se tomar um empréstimo no banco, você não precisa justificar qual que é a finalidade daquele dinheiro. Você vai ao banco e faz um empréstimo consignado, muitas das vezes em nome do pai, do avô aposentado, né? Agora, essas são situações que são problemas que nós já convivíamos com ela, né? São situações que já existiam.
Tem aqui na esfera familiar o outro, o marido, a esposa, o irmão, o pai, ficar atento ali naquele comportamento, né? E tentar não cair nessa sedução. Pai, faça um empréstimo ali para mim, né? Porque, por enquanto, e seria nesse momento, eu entendo que até fora do razoável, impedir, limitar, até muito difícil. Como é que impede o banco de fazer um empréstimo para uma pessoa que tem um nome limpo, que tem crédito na praça? Né? Então, cabe aí essa fiscalização à esfera familiar mesmo. Exatamente. É o caso do ex-BBB Diego Grossi. Ele compartilha nas redes sociais como se tornou viciado em jogos e o que perdeu por causa disso. Segundo o Diego, tudo começou quando ele começou a fazer publicidade para as chamadas bets. Ele fez uma aposta e ganhou uma quantia muito grande. Isso fez com que ele jogasse sem parar. E aí, o que ganhava de noite, perdia de manhã. E o Diego teve que fazer um monte de empréstimo, ele ficou endividado, ele entrou em depressão, o casamento dele acabou. Foi aí que a ficha dele caiu, ele tinha um filho de 4 anos. E ele teve coragem de confessar o que ele fez, ele passou a ir à igreja com a mãe, né? Aí a necessidade também da questão da fé, das igrejas e dos núcleos religiosos também, como um apoio, e a se tratar. E agora ele tenta reestruturar, né, a sua vida e alertar sobre os perigos dos jogos online. Queria um comentário sobre cada um de vocês a respeito do que a gente viu agora, de histórias reais relacionadas a jogos. Tiago. O que a gente fica mais chocado, né? Você vê essa destruição familiar. E eu lembro muito bem de muitas propagandas de alguns influencers que falam: joga quem quer ou joga com responsabilidade. É a mesma coisa que a gente vê no maço de cigarro ou na bebida alcoólica, né? Bebe com moderação. Como se isso fosse afastar. E não, gente. É algo muito mais sombrio, tá? Porque primeiro pega pessoas muito vulneráveis. Eles estão vendendo ali sonhos. São pessoas que não ganham dinheiro para sustentar a sua família, eles têm esperança de poder fazer uma fortuna, de poder sair daquele meio. Então eles vendem sonhos, mas sonhos falsos, né? É um jogo. Então isso acaba destruindo aquela família, principalmente pela venda, né, de algo, de um sonho, né, por intermédio de um jogo onde a empresa que mais ganha. E, consequentemente, aquilo promove um vício muito grande, porque ele está mexendo com dopamina, que é o ganho da recompensa, sabe, do organismo. Então, ele vai querer. E aí, não satisfeito em perder, ele vai falar assim: não, eu vou tentar recuperar no próximo. E vai sempre tentando, chega numa dívida de 600 mil reais. Então, a pessoa, e a vergonha que dá, que os pacientes falam: eu sinto tanta vergonha que a vontade é de morrer. Então, vamos pensar nisso com carinho, que não é uma questão joga quem quer ou somente jogue com moderação. Mas temos que repensar a questão como política pública, porque a questão genética ainda é um fator crucial para essa questão do vício. Doutor Romo. Nós temos que entender, conforme foi dito agora no relato da nossa entrevistada, porque eu enxerguei ali como um divertimento e uma possibilidade de obter uma renda extra. Não é isso. Né? O telespectador tem que entender, o cidadão brasileiro tem que entender que é um jogo, não se trata de um investimento. E como jogo tem que ser feito de forma moderada. Os jogos no Brasil legalizados já existem há muito tempo. Quais de nós nunca nos dirigimos a uma casa lotérica e fizemos ali uma fezinha? Né? Mas tem que ser feito de forma moderada. O governo federal... desculpa. E é importante também que o cidadão, ele diferencie, fique atento ao que é uma plataforma legalizada àquela que não é legalizada. Né? Tem o jogo lá do Tigrinho, ali não é uma plataforma legalizada. Tá? Ali aquele jogo ele é similar ao jogo, por exemplo, dos caça-níqueis. Tem uma estrutura interna ali que decide quem vai ganhar ou quem vai perder. Tá? Nós orientamos o cidadão a não participar daquilo ali de jeito nenhum, até porque não é legalizado no Brasil. As bets, por outro lado, além de serem
legalizadas, elas não têm ali um mecanismo interno passível de manipulação para que o jogador perca, né? As bets, elas estão relacionadas, interligadas a um fator externo, que é o resultado do jogo, né? Menos grave. Daí a disposição, a possibilidade do que de fato aconteceu, que foi a regulamentação no Brasil. Então, é um jogo, não é investimento, tem que ser feito com moderação para que não traga dissabor, não traga prejuízos na esfera familiar, até como nós vimos agora há pouco com a perda da vida do ente querido. E, em se falando de perda de vida de ente querido, cabe a todos nós, né, pelo amor que nós temos pelos nossos familiares, tentarmos acompanhar aquilo ali. E um outro detalhe que eu estava, se me permitem, que eu estava pensando, a questão da facilidade, né? Quem sabe, como nós dissemos agora há pouco, que a legislação está sempre um passo atrás, mas quem sabe, assim como foi feito no PIX, no processo de criação e desenvolvimento e evolução do PIX, quem sabe um próximo passo dos legisladores não vai ser limitar os horários de jogos, para que nós, aspas, consumidores daquilo ali, não tenhamos, ainda que continuemos tendo a facilidade do jogo ali em mãos, mas não tenhamos, por exemplo, a facilidade de operacionalizar aquilo ali de madrugada, quando nossos pais estiverem dormindo, quando nossas esposas e maridos estiverem dormindo. Então é um fato aí para ser pensado e avaliado pelos nossos legisladores, pelos nossos governantes. Perfeito. Gente, nós vamos fazer mais um intervalo e voltamos em instantes lendo a sua interação. Ainda dá tempo de você participar com a gente, tá bom? Voltamos já. Nós estamos de volta com o Tribuna Livre, hoje falando sobre o vício em apostas. E aqui conosco o psiquiatra Tiago Rodrigo Fernandes da Silva, também um advogado, especialista em direito do consumidor, diretor da Ordem dos Advogados do Brasil, Rômulo Brasil. E você participou com a gente, né? E temos agora as interações. A gente fez a pergunta do dia, a pergunta é: vício em apostas, é doença ou é falta de controle? O que será que os nossos ouvintes e espectadores responderam, Léo? Vamos descobrir agora o que eles estão respondendo aqui. Isso é sintonia, viu? Isso não Nós falamos juntos. É isso aí. O Carlos Eduardo, lá do Santa Teresa, bom dia, viu, Carlos? Está dando bom dia pra gente, fala assim, ó: essa questão atinge a todas as idades e classes sociais. Acredito que tem os dois, tanto vicia como descontrola. Essas bets são um grave problema. Problema, e tem também, o Carlos Eduardo, a questão de quem está jogando está combinando os resultados, porque tem muito dinheiro envolvido nisso. Obrigado pela sua participação. O Sérgio Nogueira do Concórdia está dando bom dia, saúde, paz. Bom dia para você, Sérgio. Ele fala assim, ó: pode ser vício, mas também um problema de falta de controle dependendo do indivíduo e da sua relação com o jogo. O uso excessivo e compulsório em apostas pode ter um impacto negativo na vida do apostador e de seus familiares, caracterizando um transtorno ou vício em jogo. Certa vez, numa rede social, uma pessoa ofereceu um jogo de aposta e informei que não faço aposta em jogo online, não. Fez certo, viu, Sérgio? Muito obrigado pela sua participação também. A Ângela Gonçalves está dando bom dia e ela acha que quem busca essas plataformas são pessoas que querem ter renda de forma fácil. Um país que tem cassinos proibidos deveriam barrar esse tipo de ação que propaga cada vez mais. Ô Ângela, dinheiro fácil. As pessoas, é a isca para trazer as pessoas para jogar e, né, consequentemente, perder dinheiro. Obrigado pela sua participação, tá bom? Simone Cássia, bom dia, Simone. Ela diz que qualquer vício começa com a falta de controle e passa a ser doença depois que a pessoa sai da própria realidade. A pessoa sai fora de si, né, Simone? Obrigado pela sua participação. E uma pessoa que não quis se identificar, ela pensa que é irresponsabilidade. Segundo ela, conhece uma pessoa que perdeu tanto no jogo que disseram para ela apostar a esposa. Olha só, essa esposa fez uma promessa para Jesus. Ela cumpre até hoje. O esposo largou o jogo. Não sei se acreditam no poder da fé. Obrigado, viu? Tá parabenizando o nosso programa. E o José Jorge Pereira estava sumido, hein, José Jorge, lá do Eimard.
Ele diz assim, ó, o vício é muito ruim, esses jogos tinham que ser proibidos. Muitas pessoas, infelizmente, perdem pessoas por causa dele e o vício se torna uma doença. Mas será que tem que ser proibido ou as pessoas que têm que ter um pouquinho mais de senso, um pouquinho mais de controle? Zé Jorge? Tem mais. Complicado. Tem mais uma? Tem mais. Ó, tem mais um anônimo também, ó. Eu acho que é um vício maldito, tira tudo de você. Eu tenho um sobrinho que é viciado em jogos, já deixou os pais em maus lençóis. Dinheiro das despesas teve que pagar o vício dele. Muito complicado, é o que a gente vê, viu? Muito por aí. Obrigado pela sua participação. Gente, tem muitas outras participações que chegam também, e aí a gente tem a dimensão da importância do assunto e como o assunto está presente na vida de cada um, né? No depoimento, as pessoas que conhecem outras pessoas que fazem jogos, né? E trazendo, né, essa conscientização, porque é preciso, né? Se está no ponto crítico, ou às vezes tem uma situação aí que está um pouco suspeita, tem que procurar ajuda, né, Tiago? A gente está chegando ao finalzinho do programa, tem um recado final? Bom, jovens, crianças. Sim, bom, é super importante que, primeiro, devemos pensar que vício é uma doença, né? Se a pessoa chegou a estar viciada, não consegue ficar longe daquilo, ela tem alteração do comportamento, de, nossa, se eu não jogar, eu vou... Bem aquela crise de ansiedade, tem que buscar ajuda, independente seja homem, mulher, crianças. Hoje nós temos crianças e adolescentes também viciados, tá? Pegando celular escondido, dilapidando o patrimônio dos pais, né? Então, é importante estar atento. Uma outra coisa importante, que como a gente poderia ajudar nisso, é a educação em saúde. Quanto mais cedo esses assuntos serem abordados nas escolas, né, em casa, nas reuniões familiares, é super importante, porque quando você vai crescendo, você vai moldando a sua personalidade, vai moldando o seu caráter, e isso vai estar incluso, né? Então, a questão de saber o que são esses jogos e o mal que ele pode causar. Então, a gente sabe que o cérebro está em formação até por volta dos 25 anos, então, quanto mais cedo esse assunto será abordado, melhor para a sociedade, melhor para a família. E terceiro, buscar ajuda não é vergonha. Então, nós temos vários tipos de ajuda, uma ajuda médica, psiquiátrica, nós temos terapia, nós temos a questão da espiritualidade, que pode ajudar bastante também. A questão do apoio familiar, porque muitas vezes são os primeiros a deixarem a pessoa de lado, né? Então, o suporte familiar, a questão da prática de atividade física, a questão da dopamina, da serotonina, que muitas vezes a pessoa canaliza para o jogo, poderia canalizar isso para algum esporte. Não precisa ser algo maior, precisa ser academia, corrida, bike, qualquer um, isso vai ajudar também nesse processo de reabilitação. Mas a primeira coisa é sempre reconhecer a humildade e falar, eu preciso de ajuda, antes que seja tarde demais. Doutor Rômulo, para fechar. Doutor Rômulo dizia no outro bloco sobre a questão de restringir os horários, mas talvez, doutor Rômulo, também restringir a quantidade de jogos? Suas considerações finais. Sim, seria também uma possibilidade, né? Agora, eu acho, Léo, que também é muito importante nós, e rapidamente, separarmos o que é legalizado no país, as bets, e aí o que o doutor Tiago falou é manusear com responsabilidade, com cautela e com prudência, mas temos que também preocupar com o que é ilegal e está presente nas redes sociais, né? Com o que não é regularizado. Inclusive, por exemplo, falsas páginas de sites e aplicativos a título de golpe, né? Então, a orientação jurídica que eu acho importante dar é que o cidadão, o telespectador, fique atento. Todos os golpes, desde os mais antigos, aquele golpe do falso cartão da loteria, o golpe do WhatsApp, o golpe do carro que está sendo vendido abaixo do preço, todos os golpes, eles vêm inevitavelmente sempre precedidos de uma grande vantagem financeira. É o que nós dissemos agora há pouco, do ganho fácil, do ganho rápido. Então, que o cidadão, que o telespectador fique atento e desconfie quando se deparar com aquela possibilidade de uma grande vantagem financeira, seja pecuniária, no valor, ou uma vantagem rápida. Gente, na maioria das vezes, isso é golpe. E, caindo do golpe, vai gerar consequências depois desconfortáveis, muitas das vezes não somente para aquele que caiu no golpe, mas como nós tratamos aqui durante todo o programa,
para os entes daquela esfera familiar. Então, só deixando o Instagram, gente, @advogado Rômulo Brasil, é o Insta do Dr. Rômulo, e o @Tiago, com TH, Rodrigo Psiquiatra, tá? @Tiago Rodrigo Psiquiatra e @advogado Rômulo Brasil, para vocês seguirem aí nas redes sociais. A tribuna de hoje chega ao fim. Você pode seguir o nosso Instagram, pode entrar no site da Rádio América, americabh.com.br, e ouvir essa entrevista e tantas outras no formato podcast, enquanto você está fazendo alguma coisa, uma atividade física ou cuidando da casa, tá bom? Vem aí o Rede Notícia, André Santos e a Janaína Rejane. Muita informação para você. Até amanhã, às 11 em ponto, hein? Até mais. Tchau, gente.